Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Hoje é o quarto e último episódio do Outubro Rosa. Relembrando que esse mês foi um mês que nós tiramos para lidar com informações de qualidade, com pessoas que estiveram gentilmente aqui para gravar com a gente. Hoje divide a bancada conosco a doutora Jaqueline Rangel, ela que é advogada especialista em direito médico. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês, respondendo as dúvidas mais pertinentes das pessoas e dos pacientes oncológicos. Doutora, o que é o direito médico, né? Por que existe essa especialização? Então, o direito médico ele é muito amplo. Nós que atuamos na área, a gente tem costume de falar direito médico e da saúde. Porque muitas vezes as pessoas ouvem direito médico e elas acham que é só ligado ao médico, né? E, na verdade, relaciona-se com todos os profissionais da área da saúde. Então, a gente costuma dividir, assim, o direito médico, ele é voltado para a responsabilidade do médico, é voltado para os documentos médicos, direitos dos médicos, não só dos médicos, dos profissionais, principalmente perante aos conselhos, né? E temos o direito da saúde. E aí, esse direito da saúde, a gente já relaciona com os pacientes, né? Os direitos do paciente, os direitos aos tratamentos, medicamentos, home care e toda essa demanda aí, a questão do paciente oncológico, principalmente os medicamentos de alto custo, né? Os tratamentos, cirurgias, etc. Doutora, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento de mais de 110% nas judicializações da obtenção de direito dos pacientes no Brasil. Estima-se que haja hoje 80 milhões de processos solicitando na Justiça, nas 3 instâncias, algum direito que seria garantido pela nossa Constituição como um direito fundamental. A senhora sentiu esse aumento? O seu escritório, não sei se a senhora trabalha sozinha ou com um colegiado de advogados, vocês sentiram esse aumento? Sim. Elisa, a gente trabalha com o direito médico desde 2017. No início, lá em 2017, não tinha tanta judicialização na área da saúde. Hoje, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, né? Estão procurando mais os seus direitos, porque um dos maiores erros é não saber do que se tem direito. Antes, o plano de saúde negava algum tratamento, medicamento, procedimento, as pessoas se conformavam e buscavam ali com familiares, né? Tá arcando com esses custos. Hoje não, hoje as pessoas estão mais atentas e estão buscando seu direito. E hoje também a gente está tendo mais diagnósticos, né? E esses diagnósticos mais específicos demandam medicamentos mais específicos, tratamentos mais específicos, que muitas vezes o plano de saúde não quer cobrir, ou não está ali no rol da ANS, ou não tem algum medicamento não incorporado ao SUS. Então, os medicamentos avançam, os tratamentos avançam e as pessoas têm buscado mais na justiça. Parece-me que saúde não é algo exato, né? Você fala sobre o aumento do número de diagnósticos e nós temos feito uma série de podcasts aqui de saúde. Realmente é uma informação que outros profissionais de saúde nos deu. Existe hoje também o direito das pessoas com doenças raras, não visíveis, né? Que até então não se falava nisso, mas que hoje, cada dia que passa, existe mais diagnóstico de doença rara. Isso tudo acaba por potencializar o número de ações que são distribuídas. Com certeza. Além desse diagnóstico mais preciso, né, os tratamentos inovadores, que cada dia a gente tem mais acesso aos medicamentos. Doutora, falando agora, né, sobre os tratamentos das pessoas com câncer, os pacientes oncológicos, em sua experiência, quais são as maiores dúvidas ou dificuldades enfrentadas por pessoas com esse diagnóstico de câncer na obtenção de seus direitos? Então, inicialmente, as pessoas têm aquela dificuldade por onde começar, né? Quando recebe um diagnóstico difícil desse, ela fica sem saber por onde começar, sem saber os direitos que ela tem. Então, primeiro é buscar a informação certa com um profissional especializado, conversar bastante com o seu médico, entender o tratamento e buscar orientação, porque
para cada direito, a gente precisa de documentação certa. Então, não adianta você tentar buscar um direito faltando algum documento. Então, o mais difícil é isso. Às vezes, procura um familiar, procura um amigo que, às vezes, não sabe direcionar exatamente os documentos necessários, porque, em muitos casos, um detalhe, a pessoa perde um direito ou perde um liminar por conta de um detalhe de um documento que ela deveria ter providenciado de forma correta. A Constituição brasileira, eu nem sou da sua área, mas eu posso dizer, como alguém que acompanha o plenário, que ela é inclusivista de direitos, né? Uhum. Hoje, eu já estou aqui há quase 24 anos, eu vejo que hoje já tem muito mais legislação do que tinha quando eu entrei, no que diz respeito à proteção e à garantia do direito das pessoas, das minorias e dos pacientes oncológicos, né? Eu queria, nesse bloco, falar sobre os benefícios e as isenções garantidas por lei. Quais são os principais direitos e benefícios previdenciários, como auxílio-doença, que são garantidos por lei, aposentadoria por invalidez ou saque do FGTS, que são garantidos aí a quem está com câncer? Então, é a maior dúvida que chega para a gente. A gente participou até de um movimento do Outubro Rosa lá no Parque Ipanema, e a maioria das pessoas tinham dúvidas em relação aos benefícios previdenciários. Nós temos o antigo auxílio-doença, né? Hoje ele é o benefício por incapacidade temporária, é aquele benefício concedido para a pessoa que está incapacitada de voltar ao trabalho depois de 15 dias consecutivos. E essa tem que ser devido ao câncer, né? Uhum. Esse benefício. Ele não tem carência, então não precisa daquelas 12 contribuições, mas ele tem aquele requisito principal, que ele tem que ser segurado no momento. Então, ele tem que estar trabalhando e contribuindo para o INSS, ou, caso contrário, ele tem que estar naquele período de graça que a gente chama, né, que é aquele período que o INSS ainda garante que você seja segurado. Esse é o benefício por incapacidade temporária. Quando vai receber, a pessoa recebe o mesmo valor que ela recebia trabalhando ou não? É a média, a soma das médias das contribuições? Não, o benefício por incapacidade temporária não é o mesmo valor, não. Na aposentadoria, a gente pode até conseguir, né? É uma média, mas se for comprovado que a doença foi causada pelo trabalho, consegue aposentar com o valor integral. A aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício por incapacidade permanente, né? Aí ela é concedida ao paciente que está permanentemente incapacitado para o trabalho. Também não tem carência das 12 contribuições, mas tem que estar na qualidade de segurado no momento daquele diagnóstico. Uhum. E eu estava te falando do BPC Loas, né? A pessoa que não é segurado, né, já saiu da qualidade de segurado. Mas o que acontece com o BPC Loas? Ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário. Eles são 12 parcelas, um salário mínimo, mas não se trata do paciente com câncer. Ele é concedido, ele tem os pré-requisitos, a pessoa tem que ter acima de 65 anos, tem que comprovar incapacidade financeira e, além disso, tem que estar enquadrado como deficiente. Então, o câncer tem que ter deixado aquela pessoa com uma deficiência. Só o diagnóstico do câncer não dá direito ao BPC. Uhum. Né? Então, assim, esses são os principais benefícios. A questão do saque, do FGTS, do PIS/PASEP, tem direito o paciente com câncer. Não só o paciente com câncer, é um dependente seu com a doença também. Então, você pode sacar o seu FGTS, o seu PIS/PASEP, né, no próprio site, a gente dá a entrada e o pedido. Então, se um filho está com uma mãe com câncer, o próprio filho pode sacar? Se ela for dependente, sim. Ah, tá. Ela tem que ter essa codependência. Sim. Entendi. É muito... Eu imagino que para cada caso desse é um número X de documentação que é solicitado, porque é burocrático. Sim. Além a gente fala, tem que ter sempre um laudo atualizado. Para cada, por exemplo, para sacar o FGTS, para o INSS, para isenção de IPI, ICMS,
temos todos um relatório próprio para ser preenchido, né? Então, por isso que eu falo, tem que procurar uma pessoa, uma ajuda especializada, para te orientar direito e você não perder tempo também, né? Você faz parte da OAB daqui, da subseção de Patinga. Hoje Isso. tem uma comissão de saúde lá, né? Sim. Vocês fazem essas orientações lá públicas? Eu queria que você deixasse aí para o pessoal. Sim, nós temos o Instagram da comissão, né? Posso passar para vocês. Lá na OAB também é possível pegar o nosso contato, ter acesso. E sempre que, igual agora teve esse evento do Citó, que a gente participou no Parque Ipanema tirando dúvidas, né? A gente quer estar bem acessível à população, justamente porque a gente sabe que a gente não tem informação de qualidade chegando, informação humanizada chegando para as pessoas na hora necessária. E muitas vezes as pessoas não procuram orientação e acabam perdendo direitos por causa disso. Às vezes a gente recebe eleitores que vêm até a Câmara procurar um vereador ou uma informação aqui no CAC, porque o primo conseguiu, porque o parente conseguiu, porque a vizinha ouviu falar. Então a pessoa gasta muita energia acreditando que ela vai ter obtenção de um direito que às vezes nem é o caso dela. Nem é o caso. Existe muito isso também, né? É verdade. Por isso que, assim, muitas vezes as pessoas procuram a gente contando o caso de alguém. E quando a gente vai ver, pede a documentação, muitas vezes a gente pede o prontuário médico para a gente ter uma certeza, a gente vê que não é o caso. E eu fico triste quando a pessoa fica brava, às vezes, com não, né? Olha, não é seu caso, como, por exemplo, um erro médico, algum erro de diagnóstico, a gente vai ver e fala que não é. A pessoa acaba encontrando alguém que acha que é e entra. Sabe? Por isso que eu acho que o direito ele é bem separado, cada um tem que atuar na sua área. Estudar exatamente aqui. Exatamente, que é muito específico. E a área da saúde é muito abrangente. Uhum. A gente atua contra o SUS, contra o plano de saúde, atua para o médico, tem pessoas que atuam contra médico. Então, assim, são detalhes muito importantes, né? E tudo muito bem documentado, né? Muito bem documentado. Uma documentação errada pode pôr tudo a perder. Nessa questão dos benefícios também, eu tinha até anotado aqui para falar sobre as isenções tributárias, né? Mas, assim, especificamente das pessoas com câncer, né? A questão... Temos a isenção do imposto de renda para aposentados. Então, se a pessoa está trabalhando, ela não tem isenção. É só para os aposentados que temos a isenção do imposto de renda. E é tranquilo comprovar, né? Mas precisa ser preenchido de forma correta. Tem o questionário próprio. Então, tem que ser enviado pelo site da Receita. A questão do IPI e ICMS é aquela mesma questão do BPC. Não é exclusivo para uma pessoa porque ela tem câncer, porque ela foi diagnosticada com câncer. Você vai ter direito a essas isenções só se você comprovar que desse câncer veio uma deficiência. Né? Uma deficiência visual, uma deficiência mental, ou alguma deficiência, por exemplo, que tenha que adaptar o veículo. Então, só o diagnóstico de câncer não te dá direito a essas isenções. Mas o que ele causa, né? Isso, exatamente. É necessário estar com tratamento ativo para ter acesso ao benefício? Não necessariamente. Muitas vezes o próprio laudo basta, né? A pessoa pode estar em remissão, mas o laudo bem feito, um relatório médico bem feito, explicando ali a condição de saúde da pessoa, só isso basta. Quais são os documentos que o paciente deve apresentar em linhas gerais? Que você está deixando muito claro que cada caso é um caso para solicitar um desses pedidos que nós conversamos até então. Tá. O documento principal, primordial, que tem que ter muito cuidado, é o relatório médico. Nesse relatório médico tem que do constar... oncologista. Isso. E nele tem que constar, tem que estar muito bem feito. Tem que constar... a condição do paciente, muitas vezes a condição de urgência, quando é para medicamento, tem que constar tudo bem detalhado. Geralmente, quando é para isenções,
ou para benefícios, não é necessário prontuário. Mas para medicamentos, sim. Medicamentos e tratamentos, a gente pede que o paciente pegue o prontuário dele, e é um direito do paciente, né? Ele tem direito. Pegue a negativa, quando é para tratamento e medicamento. E aí tem formulários próprios, né, para cada requisição, no INSS, na Receita, no Estado, quando é isenção de ICMS, por exemplo, temos os formulários próprios. Mas, basicamente, documentos pessoais, relatórios e exames atualizados e um bom relatório médico. Doutora, o SUS ele já é uma referência, né, na oferta do tratamento de câncer, mas ele não tem todos os medicamentos que às vezes são prescritos para quem tem plano de saúde. Ele é obrigado a fornecer todos os medicamentos indicados para o tratamento de câncer ou não? Ou mais ou menos os de uso contínuo? Então, Elis, o que acontece? Nós tivemos uma recente alteração em relação a essa obrigatoriedade do SUS. Tá? O SUS ele é obrigado a fornecer aqueles medicamentos que estão ali incorporados ao SUS. Isso eles são obrigados. Agora, e aqueles medicamentos, né? A gente sabe que muitos não estão incorporados ao SUS. Não é que ele não seja obrigado a fornecer, mas os pacientes vão conseguir só de forma judicial e de forma excepcional. Então, agora sim, dificultou um pouco a vida do paciente? Dificultou. Tanto que a gente tem visto o número de ações na internet, né? Para se conseguir medicamentos e tratamentos que antes a gente conseguia com a liminar. Hoje está mais difícil conseguir, porque eu até anotei aqui todos os pré-requisitos, não são poucos. Pode falar para a gente? O STF reconheceu que o Estado ele pode ser obrigado a fornecer medicamentos registrados na Anvisa, mas que ainda não foram incorporados ao SUS, mas tem que estar registrado na Anvisa. Então, a gente tem que demonstrar o quê? Que não existe alternativa terapêutica no SUS. Que o medicamento tem eficácia comprovada para o caso concreto. E nisso a gente precisa de um parecer técnico com evidência científica. É um laudo bastante robusto, né, que o médico faz. Não é barato, né, porque demanda um estudo, né. Então, assim, aquelas doenças que o tratamento ainda está em fase de teste, que não tem uma comprovação científica, mas às vezes é a única esperança para aquele paciente. Então, está mais difícil conseguir. Também tem que ter a prescrição médica bem fundamentada e ainda comprovar que o paciente não tem condições financeiras. Isso é mais comum porque a gente vê aí medicamentos de valores custo, né? Estratosféricos, né? Então, assim, dificultou para o paciente? Dificultou. Mas se você buscar uma ajuda especializada, o advogado vai atrás de todas essas questões, né? A gente tem como correr atrás. Mas, claro que muitas vezes uma liminar não vai ser deferida porque o tratamento é experimental, por exemplo, né? Nem toda ação é exatamente com liminar. Toda ação de direito de saúde, ela começa com a liminar, porque tudo é muito urgente. Então, para conseguir a liminar, a gente precisa que no relatório médico conste a urgência. Se não constar a urgência, não consegue mesmo. E muitas vezes a gente orienta o paciente a pedir para o médico refazer o relatório. Porque se não constar a palavra urgente, o juiz pode entender que aquilo pode se esperar, né? Um pouco. Todo o para ele do processo. Para quem está doente é muito. É verdade, é verdade. Em relação aos planos de saúde, o paciente pode fazer o convênio pagar a cobertura de um tratamento oncológico? Então, inicialmente, o plano ele tem que cobrir o tratamento oncológico. E o que eu falo com os meus clientes, né? Se o plano negar, por algum motivo, ele tem que buscar aquela negativa fundamentada. Então, ele vai buscar um relatório médico bem robusto,
entrar com o pedido no plano de saúde e, se o plano negar, com essa negativa, a gente consegue buscar os direitos dele. Então, o que acontece? Agora, muito recentemente, também teve uma decisão do STF, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade número 7.265. E nessa ação, o STF... ele fez basicamente o que ele fez com o SUS, né? A obrigatoriedade de cobertura. Os planos de saúde, eles não vão ter mais que cobrir procedimentos e medicamentos não previstos no rol da ANS de forma automática. Então, antes a gente entrava contra o plano de saúde com um relatório médico indicando, né? Porque antes bastava a indicação do médico, por mais que aquele procedimento ou medicamento não estivesse no rol da ANS. Hoje não. Hoje vai ser mais complexo e não é que é impossível, mas a gente vai ter que demonstrar a indispensabilidade para o caso. A gente vai ter que demonstrar a inexistência de alternativa eficiente com provas técnicas e robustas. Mais uma vez, fazer aquele parecer técnico por um médico. E assim, o que eu falo muito com os pacientes, né? Muitas vezes aqui na nossa região, o que tem acontecido? O plano de saúde está negando a cobertura de um tratamento oncológico porque o plano talvez tenha segmentação hospitalar. E aí o plano está alegando que o tratamento é ambulatorial. E isso a gente tem conseguido reverter de pronto aqui em primeira instância mesmo. Muitas vezes também o plano alega que o plano que a pessoa contratou é um plano anterior à lei de 1996, que não está regulamentado, não tem que cumprir as coberturas do rol da ANS. Isso também a gente consegue de pronto reverter aqui em primeira instância. Então, a única questão mesmo é se o paciente oncológico, se foi para ele indicado algum tratamento que esteja fora do rol da ANS. Então, vai ser mais complicado. Não é impossível e não quer dizer que ele não tenha direito. Mas a maioria dos tratamentos que eu tenho visto aqui estão dentro do rol e mesmo assim os planos estão negando por outras questões, né? Que eu falei, questão do plano custo, né? Ambulatorial, questão do plano ser um plano antigo, né? Ser antes de 96, mas isso a gente consegue reverter. Em relação aos direitos do trabalho, né, e da proteção social, agora saindo um pouco dessa questão aí dos direitos aí em relação aos planos, quais são os direitos trabalhistas da pessoa com câncer, como estabilidade no emprego, a jornada reduzida, ou mesmo adaptação para home office, caso seja necessário? Então, na CLT, eu estava até, não é a minha área, né, trabalhista, mas daí eu fui dar uma pesquisada. As pessoas com câncer, elas têm os direitos trabalhistas como qualquer outra pessoa. Ela tem o direito de sair para fazer o tratamento, né, para receber a medicação, a quimioterapia. E se ela precisar ficar afastada mais de 15 dias, ela vai ser coberta ali pelo INSS. Não tem uma estabilidade automática para o paciente, a não ser que ele seja dispensado de forma discriminatória, né? E aí ele pode ser dispensado? Ele pode, mas o empregador ele vai ter que comprovar que não foi de forma discriminatória só porque a pessoa apresentou um diagnóstico de câncer, né? Não tem uma lei que obriga essa redução de jornada também na CLT. Na questão das pessoas que são servidores públicos, aí tem direitos mais abrangentes, né? A gente vê que tem jornada reduzida, tem pessoas que conseguem um home office, tem pessoas que podem até se afastar com a licença não remunerada. No CLT já está mais aquém assim, dos direitos ainda. Eu vi que tem projetos tramitando, né? E seria importante, porque hoje nós vemos a quantidade de pessoas seguradas que estão ali trabalhando e tão jovens recebem o diagnóstico de câncer. Sim, né? Diz que cada dia que passa, mais jovens ficam doentes, né? Sim. E assim,
acaba que vai para um auxílio doença, né? O benefício por incapacidade temporária. Porque muitas vezes não consegue manter ali a rotina, o emprego. E quando está no auxílio doença, não pode ser mandado embora. Não pode. De uma regra geral, trabalhista não pode. Tem que voltar com esse funcionário. Isso mesmo. E como é que funciona o benefício do transporte gratuito e a prioridade dos órgãos públicos? Tá. A questão do transporte. Hoje, a gente tem um programa que ele é federal, né, que é o tratamento fora do domicílio, TFD. Ele fornece o transporte, alimentação e hospedagem para o paciente do Sistema Único de Saúde e que comprovadamente não tem aquele tratamento no município, né? Então, a pessoa tem direito a esse transporte fora do domicílio. Na questão do transporte gratuito municipal e intermunicipal, eu não sabia dessa, mas Ipatinga tem uma legislação local. Olha que bom, gente. E ela garante a gratuidade do transporte coletivo municipal aqui. Então, tem que procurar a Secretaria de Assistência Social, né? Eles vão informar os documentos necessários, provavelmente um laudo, e a pessoa consegue transitar aqui em Ipatinga no transporte coletivo de forma gratuita. Já no intermunicipal e no interestadual, é aquela questão da deficiência, né? A pessoa com o diagnóstico de câncer, por si só, ela não consegue esse transporte gratuito, a não ser que do câncer tenha decorrido alguma deficiência. Motora, visual, mental, aí ela consegue essa gratuidade. E a documentação necessária, aquela questão, né? Laudo médico, documento de identificação, comprovante de residência. Muitas vezes precisa de um comprovante de renda para demonstrar a carência. E aí tem que procurar a Secretaria de Assistência Social da sua cidade e ver direitinho como que funciona. Em relação às crianças, né? Claro que elas não têm autonomia e precisam dos pais. Os pais trabalhando têm direito a acompanhar seus filhos? Então, mais uma vez a questão do trabalhista aí pecando, né? No CLT... As mesmas regras. As mesmas regras, e já na questão do trabalhador, do servidor público, a gente tem mais abrangências, né? Da mesma forma que ele tem direito de se afastar por 30 dias, sem prejudicar a remuneração, por mais até 60 dias com remuneração parcial e tem licença não remunerada, né? Agora, no CLT, a gente ainda está caminhando a passos de formiga. A Câmara aqui já reconheceu que o prematuro, até que a instituição sai na frente, o prematuro passa a contar o prazo para licença maternidade somente após a alta daquele prematuro que eventualmente ficou. Nós tivemos um caso aqui já. Hein? Sim, agora recentemente já teve esse julgado, né? Isso vai valer para geral, porque você imagina, a pessoa está ali gozando da licença maternidade e o bebê dela nem saiu da UTI. Não tem como, né? Ela não sai de lá também. Sim, então vai começar a contar quando o bebê estiver alta. Isso é uma vitória, né? Para aquela mãe, para aquela criança. Eu imagino que a maioria deve largar o emprego. Até porque amamenta. Sim, lá no hospital eles fazem o possível para tirar o leite da mamãe, né? Com que cabeça você vai voltar a trabalhar se o seu bebê acabou de chegar da UTI? Até pela imunidade dele, né? Pelo tanto que ele precisa ali. Ficou o tempo todo na UTI. É muito triste, mas graças a Deus foi uma vitória. Vai devagarinho, vamos conquistando, né, doutora? Isso mesmo. Tem uma pergunta, quais são os erros mais comuns que os pacientes buscam, mas eu acho que você já reiterou, falta de documentação. Sim, e principalmente não buscar essa informação no início. Né? Às vezes o paciente recebe um diagnóstico e ele deixa para procurar quando dá alguma coisa errada. Mas até isso acontecer, né, já demorou. Pode ser que ele conseguiria abreviar as coisas se ele tivesse procurado uma orientação especializada
para dar os caminhos ali, né? Tudo que ele vai precisar conseguir. Nem sempre a gente consegue documentação rápida, prontuário médico rápido. Então, muitas vezes, quanto antes a gente conseguir essa documentação e ter ali tudo guardadinho, facilita, né, para a gente conseguir obter os direitos aí necessários. Porque os próprios hospitais, os planos, eles têm prazo também para entregar os prontuários, né? Sim, exatamente. E muitas vezes o paciente acha que ele não vai precisar daquilo, ou então ele nem pensou que, né, que aquilo seria necessário. Muitas vezes ele não tem uma negativa inicial, então ele começa um tratamento e aí de repente começa a descontar no plano dele valores estratosféricos de coparticipação, por exemplo. Porque o tratamento de câncer ele deve ser caríssimo. E aí, quando ele percebe esse desconto, que ele vai buscar tudo. Então, assim, já está descontando. Então, assim que ele tiver o diagnóstico, ele procurar uma ajuda especializada e se precaver desses problemas, né, é melhor. É a parte que eu mais vejo onde as pessoas pecam. Que conselho você daria a quem acabou de receber? As pessoas que tiveram aqui antes de você falaram muito que o diagnóstico não é uma sentença de morte. Eu queria reiterar, né, as duas médicas e a Camila Breder, que esteve aqui, que está tratando. Gente, diagnóstico não é uma sentença. Muita gente fica bom. Não é assim também. Sim, e a informação também é a primeira forma de cuidado, né? Quando você entende os seus direitos, quando você entende onde você pode buscar, você enfrenta o tratamento com muito mais segurança, né? Com muito mais dignidade. Eu queria que você me explicasse como é que os eventos, se existe em Ipatinga um apoio jurídico gratuito, onde os nossos telespectadores e ouvintes podem buscar esse apoio, e como é que eles fazem para acessar? Bom, aqui em Ipatinga a gente tem a Defensoria Pública, né? E nós temos também ONGs de apoio a paciente com câncer, temos as faculdades de Direito, que também atendem de forma gratuita, tá? E atendimento especializado pode procurar ali na OAB, que a OAB vai saber direcionar as pessoas especializadas. Pelo menos para fazer essa consulta inicial, né, doutora? Sim, com certeza. Eu queria agora deixar o espaço em aberto para você. Se eu não fiz alguma pergunta que você julga interessante ou alguma colocação para você ficar à vontade, deixar uma mensagem. Não, acho que tá tudo bem esclarecido. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, as maiores dúvidas, né? Mas cada caso é um caso. É importante que a pessoa que teve o diagnóstico procure essa orientação inicial com os documentos principais, ali um relatório médico, para o advogado conseguir orientar e direcionar a pessoa para o melhor caminho, né? Então, a mensagem que eu deixo é que a informação é sua amiga. A informação é tudo, né? E através dela a gente consegue garantir os nossos direitos, principalmente na saúde. Doutora, deixe suas redes sociais para quem quiser segui-la. Tá. Meu Instagram é jaquelinrangel.adv. É só o Instagram mesmo. Aí pode me seguir lá. Nós temos o Instagram da Comissão de Direito Médico e da Saúde de Ipatinga. A gente também coloca lá os nossos eventos, os nossos cursos, principalmente para os advogados que têm curiosidade nessa área. Mês que vem a gente vai até fazer um curso muito bacana sobre essa ação direta de inconstitucionalidade que acabou de ser julgada no STF em relação ao rol da ANS. Então, fica ligado muito, aí na OAB, no Instagram da OAB Ipatinga, e o meu Instagram, jaquelinrangel.adv. É isso aí, pessoal. Assim, muita saúde para todo mundo. Eu quero agradecer ao OAB Ipatinga, né, Subseção Ipatinga, na pessoa da doutora Nina, né, que fez o contato inicial comigo, e também a doutora Tássia, que não conseguiu vir e indicou a senhora para a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Deixo aqui o podcast, a Câmara, à sua disposição. Quando tiver um assunto novo, volte para a gente debater. A população merece ter essa informação, né? Obrigada, eu quero parabenizar a Câmara por essa iniciativa, eu achei incrível. Assistir aos outros episódios, está imperdível, tem que ser divulgado, as pessoas têm que se interessar por assistir, por ter acesso à informação, porque está sendo prestada, né? Obrigada. Pois é, quem não
curtiu ainda, curte, comenta, compartilha o nosso endereço no Instagram, no YouTube, no Facebook é Câmara Ipatinga, o Facebook é Câmara Municipal Ipatinga. Tá bom? Na técnica está conosco hoje o Júlio César Soares. Lembrando que esse podcast é um trabalho da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Ipatinga. Nosso muito obrigada para você que ficou conosco ao vivo, para você que vai ver esse podcast depois. E continue com a gente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau.